nos alegre pela boa obra do Senhor realizada na nossa vida. Louvado seja Deus. E a leitura da palavra de hoje foi Jeremias capítulo 18. Que ensina você e eu descermos na olaria do Senhor. É onde ele ensinou a Jeremias a lidar com o povo de Israel. O Senhor disse: Jeremias, vá até a casa do oleiro, e lá falarei contigo. E lá o Senhor falou com Jeremias, mostrou, aleluia, o que é o homem nas mãos do Senhor. É um barro na mão de Deus. Diz a Bíblia, é muito clara, dizer que o crente ele é vaso, mas é vaso de barro, viu, irmão? Não é nem de prata, nem de ouro. Você é de barro. Portanto, você, se for soberbo, você não agrada a Deus. Tem gente que é soberbo, acha melhor que os outros irmãos, acha melhor que as outras pessoas, às vezes porque tem uma vantagem financeira ou um pouquinho mais de estudo, menospreza os que menos têm. Diz a Bíblia que você deve descer à casa do olheiro e aprender do Senhor. E você e eu somos barro, e não vai passar de barro aqui nessa terra. O que há de bom na minha vida e na sua vida é a presença do Espírito Santo de Deus. É a presença de Cristo Jesus. Jeremias, profeta do Senhor, ele disse: desce lá que eu vou te ensinar. Mas hoje muita gente não quer mais aprender. Nós precisamos, irmãos, aprender do Senhor, porque através de você aprender, você pode ajudar as outras pessoas. Mas tem gente que não gosta de aprender. Ele acha que ele sabe, não se humilha. Mas precisamos de aprender, irmãos. Você pode ter o grau de instrução que seja, você precisa continuar aprendendo do Senhor Jesus. Senão, corre o risco de voltar para trás. Então o Senhor disse: Jeremias, desce à casa do olheiro, lá falarei contigo. Lá eu farei ouvir as minhas palavras. Quantas coisas Deus, irmãos, está fazendo à nossa volta e não temos olhos nem sabedoria para discernir que Deus está falando conosco. Quantas coisas acontecem na vida do homem e o homem não percebe que é a voz de Deus. O Senhor está mostrando, o Senhor está falando, são dois sinais diferentes. Um é a visão e o outro é a audição. Então Jeremias viu e ouviu. Então Deus, irmãos, está a trabalhar na nossa vida. E você precisa
estar assim apercebido o que está acontecendo na sua vida, à volta tua, para você discernir o que é que Deus tem contigo. O sábio Salomão aprendeu com as formigas, aprendeu com os gafanhotos. Jesus nos deu uma referência: simplicidade da pomba, mas a prudência de uma serpente. E Deus quer falar conosco através daquilo que está à nossa volta. Aquilo que está acontecendo na terra, Deus está falando, aleluia, com cada um de nós. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, aleluia. É a voz de Deus, é o ensinamento de Deus, é a revelação de Deus, é o sinal de Deus para os habitantes desta terra, aleluia, se arrepender e entender que Jesus Cristo está arrebatando a sua igreja, aleluia. Jeremias descendo à casa do olheiro, lá ele viu um homem trabalhando, o olheiro. E o vaso estava sobre as rodas, e o vaso se quebrou. Por que se quebrou? Porque estava mole. Deus não gosta de homens e de mulheres mole, irmãos. Você tem que ser firme, você tem que ser constante, você tem que ser determinado, determinada, você tem que ter fé, você tem que avançar e não parar, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É assim que Deus trabalha, irmãos. E é assim que Deus faz a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias descendo à casa do olheiro, ele viu o olheiro com barro em suas mãos. Será quem que você e eu pensamos que somos? Mas nós precisamos entender que nós somos de barro. Caiu, quebrou. Caiu. Só Jesus para levantar. Então diz a Bíblia, irmãos, cuidado. Quem está de pé, cuide que não caia. A Bíblia diz que aquele que se desvia do Evangelho, é impossível que ele volte. Porque ele coloca Jesus ao vitupério, à vergonha. É a Bíblia que diz, não é eu, é a Bíblia que diz. Portanto, meus amados irmãos, toma cuidado. Toma cuidado. Diz a Bíblia que Esaú chorou amargamente, não achou lugar de arrependimento no coração de Deus, não achou mais. Porque de uma vez
Você recebeu a boa palavra, você recebeu o ensinamento, você foi ensinado, recebeu o dom celestial. Se desviarmos, irmãos amados, só resta uma expectativa horrível do juízo eterno, de ardor e fogo. Por isso nós precisamos, irmãos, entender. Você precisa ser humilde. Nós precisamos, irmãos, nos humilhar, reconhecer, aleluia, que somos necessitados de Deus, e deixar a soberba, o orgulho, a arrogância, a prepotência, e nos humilhar àquele que pode redimir a nossa alma. Deixe o homem mau o seu mau caminho e faz aquilo que é bom. Deus não faz nada sem avisar os seus servos e profetas. Quantas pessoas foram avisadas e não deu crédito, hoje está aí, meus amados irmãos e ouvintes, sofrendo, deixaram o evangelho, estão no evangelho fraco, reprovado, não tem força para orar, não tem força para jejuar, estão desanimados. Por quê? Porque está no pecado. É um evangelho, irmãos, que permite tudo. Eu tenho que falar, até homem com homem. Louvado seja Deus. Nós vamos aprender, irmãos, a boa palavra do nosso Deus. E se você não crê no que eu estou falando, leia lá Romanos capítulo 2. Uma lista de malignidade que os homens estão cometendo nos dias de hoje. Pior que Sodoma e Gomorra. Pior que os dias do dilúvio. É só você ler a Bíblia e avaliar que você vai enxergar. E ver que Jesus está arrebatando a sua igreja. Maravilha, irmãos. Glória a Deus. É porque hoje, irmãos, em muitos lugares é proibido pregar a palavra, pregar o que é bom, falar a verdade. Muitos hoje gostam da mentira, gostam do engano, para viver nos deleites, para viver nos prazeres. Mas você quer ir morar no céu? Viva a verdade. Jeremias descendo à casa do olheiro, ele viu e aprendeu com o Senhor e pôde transmitir o recado de Deus para Israel. Diz a Bíblia que o olheiro fez outro vaso de acordo com o seu querer, de acordo com o parecer dos seus olhos. Ele fez outro vaso. E a Bíblia diz, irmãos, que a obra de Deus não é como você quer na sua vida, é como Deus quer. E se você querer do teu jeito, você não vai estar na vontade de Deus, você vai estar na tua vontade.
Você pode até fazer. Mas Jesus foi muito claro. Meus irmãos e minhas irmãs, é aquele que faz a vontade do Pai. É a vontade de Deus. Não é a minha, a tua vontade. É a vontade de Deus. Aleluia. Não é a tua. Como você e eu podemos dizer que somos servos se fazemos a nossa vontade e o nosso querer. É o querer de Deus, irmãos. Deus manda ir, você vai. Mandar ficar, você fica. É assim, não tem outro jeito, é desta maneira. Ou você é crente ou você não é. Ou você é de Deus ou é do mundo. Ou você tem um caminho de luz e anda no caminho estreito, ou você anda nas trevas no caminho largo. Não tem meio termo. Com Deus não tem meio termo. Para as coisas dos homens sempre dá um jeito, mas para Deus, irmãos, é sim, sim, não, não. Pastor, mas e se ninguém erra? Erra. Se errar, você conserta, se humilhando, pedindo perdão e continua avante, não errando mais. É muito claro, irmãos, a palavra. Mas muito diz, não tem problema. Não tem problema. Não, irmãos, Deus só quer o coração. Não é assim. Então, meus amados irmãos e ouvintes, o vaso que estava sendo feito se quebrou. E aos olhos do oleiro foi feito um novo vaso. E a palavra de Deus veio ao profeta: não poderei eu fazer como esse oleiro fez, não poderei eu fazer assim com o meu povo, a casa de Israel? E ele diz: eis que como barro sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia! Graças a Deus, irmãos, que nós somos barro, porque se nós fosse já algo firme, não teria como fazer o novo vaso. Está vendo como o crente, quando ele abre o coração para Deus, Deus trabalha? Vendo, irmãos, se tivesse o vaso, tivesse seco, não tem jeito de fazer mais não, irmãos. Então você tem que ser maleável, você tem que ser quebrantado, aceitar a palavra, aceitar a verdade do jeito que ela é. É para o teu bem. Mas hoje, irmãos amados, os membros querem mandar no pastor, né? Hoje o filho manda no pai, o empregado quer mandar no patrão, membro no pastor. Não convém que isso seja assim. Vamos nos converter ao Senhor, que quer salvar a nossa alma. Aleluia! Glória a Deus. Ele anda lá maia, que maravilha! Que glória, irmãos, que maravilhas é nós poder, irmãos, ouvir a boa palavra do Senhor. Pastor, mas eu não gosto de ouvir isso. Então, como é que você vai entrar no céu? Por que o pai aciona a vara para o filho? Porque o filho precisa de ser corrigido. Aí o menino aprende o que é bom e nunca se desvia da verdade. Aleluia! Assim também o Senhor diz: eu repreendo e castigo todo quanto amo. Aleluia! Mas, portanto, sê zeloso e arrepende-te. Ver, meus amados irmãos, é preciso ter o arrependimento. Você pode
fazer errado e continuar errado. Teu coração está falando, o Espírito Santo está falando, você pode continuar. Mas você vai ajustar a conta com aquele que está falando com você hoje. E está tudo registrado nos livros eternos. Que maravilha! Aleluia! Porque o juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa, irmãos amados, vai começar pela igreja, sabia? Se o juízo começa pela casa de Israel, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Os irmãos sabem? O inferno. Então, meus amados irmãos, o juízo começa por você, crente, que ouviu a palavra. A Bíblia diz muito clara que era melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. Se você não conhecesse e eu não conhecesse, nós não teríamos consciência de quem é Deus, quem é o Espírito Santo, que é a palavra. Agora, conhecer e não obedecer, diz a Bíblia que era melhor não ter nascido. Isso está na Bíblia. Jesus falou a respeito de Judas, que era, irmãos amados, melhor pôr uma pedra de moinho no pescoço, lançar às profundezas do mar, do abismo, do que escandalizar um pequenino do Senhor. Cuidado, meus irmãos, com o escândalo. Cuidado. É a Bíblia que diz. E não adianta você mudar de sintonia, não. Não adianta você querer parar de ouvir. Você pode parar aqui na terra, mas no dia do juízo você não irá parar. Então é melhor você ouvir e aprender e consertar, do que naquele dia você chorar amargamente. Melhor você chorar aqui na terra e obedecer, do que você gozar a vida aqui e ser lançado no abismo. É a Bíblia que diz. Louvado seja Deus. Então essas palavras, irmãos, que eu estou falando, estão todas na Bíblia Sagrada. Nem mais, nem menos. É muito claro. E Deus quer fazer de você um vaso de honra para a sua casa. Você, meu amado ouvinte, que ainda não conhece o Evangelho, você tem a oportunidade de conhecer. Você tem a oportunidade de servir a Deus. Você tem uma Bíblia ao teu alcance. Você tem a palavra de Deus. Então, meus amados ouvintes, aonde você estiver nesta terra, leia a Bíblia. Leia, se possível, 3, 4 capítulos por dia. Jesus tem pressa, se for possível mais, mas se apressa na leitura da palavra, porque é ela que fala da grandeza de Deus e o futuro da minha vida e da sua vida. Entrega a tua vida ao Senhor. Aprenda com o Senhor Jesus. E você será abençoado por esta palavra. Que Deus possa falar melhor ao teu coração. Não rejeite, amado ouvinte, o chamado do Senhor. Não rejeite o conselho que Ele quer fazer na tua vida, na minha vida. Vamos aprender do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir os nossos corações para que Ele transforme a nossa vida. Ele diz: eis que cedo venho. Guarda os que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Graças a Deus.
Que Deus abençoe os irmãos. Louvado seja Deus.